Apocalipse capítulo 1, nós lemos o verso 5 e 6, e vou ler novamente somente o verso 6, que diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O que está escrito aqui é que Jesus Cristo, Ele nos fez. Nos quem? Aqueles que recebem Jesus como Salvador, aqueles que compreendem o sacrifício de Jesus e querem ter a vida transformada. A esses que estão servindo a Ele, Ele fez rei e sacerdote. O que nós entendemos aqui? Que nós somos reis e nós somos sacerdotes. Hoje eu não vou meditar aqui sobre ser rei, mas a palavra que Deus colocou no coração para meditar nesta noite é sobre nós sermos sacerdote. Você sabia que você é um sacerdote? Hein? Sabia? Glória a Deus. Sabia? Amém. Sim ou não? Sim. Amém? Então diga assim: eu sou um sacerdote. Amém? Eu sou sacerdote. Agora, para nós compreendermos um pouquinho mais o que vem a ser um sacerdote, nós não vamos discorrer todos os textos na leitura, mas eu vou explicando para os irmãos. Se você ler o livro de Levíticos, você vai entender ali toda a função do sacerdote. Está bem? Está explicando assim detalhadamente. Mas a função do sacerdote é aquele que ele intercede pelo povo. Então, o sacerdote, Deus, Ele levantou os sacerdotes, por quê? O povo não tinha condições, devido aos seus pecados, de chegar diretamente cara a cara com Deus. Então Deus colocou o quê? Os sacerdotes, para que esses homens se dedicassem exclusivamente a Deus. Os sacerdotes, eles não tinham outro trabalho secular, a vida deles era diante de Deus. E eles tinham o trabalho do quê? De interceder pelo povo. Eles clamavam pelo povo, eles intercediam pela nação. E na época existia todo aquele ritual de sacrifício de animais. Então era eles que cuidavam de todo o sacrifício, da imolação dos animais, levar lá para o altar, oferecer o sacrifício a Deus. Era eles que pediam a Deus para que Deus abençoasse o povo. Para que os irmãos tenham uma ideia, sabe quanto tempo tinha de oração lá no templo? Quanto tempo? 24 horas. 24 horas. 24 horas no templo, os sacerdotes estavam orando, oferecendo incenso, ofertas ao Senhor. Claro que não era um, eles tinham tudo, dividiam, assim como um navio e embarcações, existem os turnos dos comandantes ali, que cada um tem um turno de 2 horas e meia, outro de 4 horas, mas por 24 horas os sacerdotes estavam intercedendo pelo povo. Por isso que a nação era abençoada. E o que acontecia? Esse sacerdote sempre entre povo e Deus, sempre. Só que dentro do templo que o Senhor estabeleceu, existia um local chamado Santo dos Santos Lugares, é o lugar santíssimo. Assim nós temos aqui a igreja, vamos imaginar, tem aquela parte que tem a porta fechada, lá, o templo dividido era o pátio, lá ficavam assim, as mulheres, as crianças, né? Depois tinha o átrio, ficava os homens que podiam estar ali também, e estavam os levitas também louvando a Deus o tempo inteiro, mas tinha o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, somente o sacerdote poderia entrar lá, gente, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício a Deus. E quando ele oferecia ao sacrifício a Deus, a glória de Deus se manifestava. Mas dentro daquele lugar santíssimo, existia um local onde Deus se manifestava. Não era assim em qualquer lugar, não, porque tinha o local do holocausto, e ali tinha um local que tinha a arca de Deus
era que Deus mandou fazer, era madeira de acácia, revestido por ouro, dentro, fora, era algo assim, muito valioso. E dentro daquela arca tinha 3 coisas. Deus mandou colocar a tábua da lei, sabe, dos 10 mandamentos, estava ali dentro daquela arca, como se fosse um baú, né? Tinha também uma taça. Você lembra quando o povo caminhou pelo deserto e Deus alimentava com o maná? Então dentro ali tinha uma taça com o maná, esse conservado, não apodreceu, não ficou ali, estava dentro daquela arca o maná. E também tinha uma vara de amêndoa que era de Arão. Foi o primeiro dos sacerdotes. E aquela vara, imagina você pegar um galho seco e de repente aquele galho florescer e nascer amêndoas ali. Então tinha essas 3 coisas. Então tinha as tábuas da lei, tinha o que mais? Maná e a vara de Arão. Ok, quando nós pensamos nessas tábuas da lei, nós lembramos do que? Os mandamentos de Deus. Estava ali dentro. E também tinha o maná, é o alimento que Deus deu para o povo no deserto. Deus é que alimenta o povo, então estava ali, sim, alimento também. E aquela vara de Arão era a autoridade sacerdotal, estava ali também. Ele tinha autoridade. Então Deus deixou dentro daquela arca essa estrutura montada. E essa arca, na cobertura da arca, tinha assim 2 anjos com as asas, dois arcanjos com as asas estendidas sobre o altar. Eu vou mostrar uma foto depois para os irmãos. E que representavam o quê? Que Deus habita no meio dos louvores. E eles estavam ali no sentido como se estivesse louvando ao Senhor. Então, esta arca, por favor, coloque o desenho da arca. Esta arca, está vendo? É totalmente de ouro. Aqui nós vemos os querubins ali em cima, ou os anjos ali em cima. O poder foi tanto que o Pimentel sumiu. Não gostou. Então, está vendo aquelas 2 hastes de cada lado? A arca, para ser carregada, ela tinha que ser naquelas 2 varas, uma de cada lado. E ali tem os sacerdotes assim, o desenho deles assim, carregando a arca. Ou seja, cada um, são 4 sacerdotes carregando no ombro a arca, quando eles tinham que transportar de uma parte para outra. Então, quero que os irmãos compreendam que os irmãos, como sacerdote, um dos deveres do sacerdote é carregar a arca. Sabia? Carregar a arca. Porque a arca estava lá no lugar santíssimo. Mas existiam momentos de guerras, momentos de dificuldade tão intensos, que sabe o que o povo de Israel fazia? Levava a arca. A primeira situação que eles viram de dificuldade para levar a arca era que quando o povo, eles tinham caminhado aqueles 40 anos lá no deserto, eles iam chegando na terra prometida, tinha o Rio Jordão ali. E como o povo ia atravessar? Moisés já estava morto. Só estava Josué ali liderando o povo. Então o que o Josué fala? Olha, ordena ao povo que se santifique, que amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aí os sacerdotes colocam a arca no ombro e vão caminhando em direção. Imagina só, isso é coisa de louco. Imagina assim, vai caminhando em direção ao rio. E agora? E o povo todo mundo olhando. E quando os sacerdotes com a arca nos ombros, quando eles pisam nas águas, o passo que eles deram ali, imagina o rebuliço que começou a acontecer ali. Começou as águas pararem do lado e começou a abrir o caminho ali, começou a abrir o caminho e abriu o Rio Jordão. Mas não somente abriu o Rio Jordão, como secou. Ficou seco ali, não ficou aquela lama, aquele lodo, aquela areia, não ficou nada ali. Ficou seco. E os sacerdotes passaram primeiramente eles, e o povo veio e atravessou.
Aí depois eles pegaram 12 pedras que eles encontraram lá e fizeram um altar do outro lado para mostrar o poder de Deus. Mas eu quero que os irmãos compreendam isso. A arca, ela simboliza a presença de Deus. É Deus presente. Então a arca estava lá no santuário, como se fosse aqui dentro da igreja, aqui atrás lá, a presença de Deus está escondida lá, se sabe que está lá. Então, muitas vezes também, quando o povo de Israel se via cercado pelos inimigos, pelos exércitos inimigos, e a batalha estava difícil, sabe o que eles faziam? Gente, os sacerdotes pegavam a arca, ia na frente da batalha, do lado. Aí chegavam os levitas também, como se fossem os cantores, e começavam a louvar o Senhor. Gente, imagina os soldados da guerra, vendo aquela situação difícil, cercados de todos os lados. Aí de repente eles começam a ver os sacerdotes chegando lá, trazendo a arca. Gente, era um grito de júbilo dos soldados, porque os soldados sabiam assim: agora nós vamos vencer essa batalha, porque Deus está conosco. Glória a Deus. Amém. Esta é a função do sacerdote, é carregar a arca de Deus. Mas o que tem dentro da arca? Os mandamentos. Os mandamentos de Deus, o maná e a vara. Agora veja bem, quando Jesus fala assim, que eu vos fiz sacerdotes, significa que nós vamos levar a arca, significa que nós vamos levar o que? Carregar a presença de Deus na nossa vida. Agora, Deus presente na minha vida significa que eu tenho o quê? A vara, o maná e a lei, não é isso? Ou seja, a presença de Deus na minha vida faz com que eu obedeça, porque os mandamentos de Deus, eu preciso conhecer esses mandamentos, porque eu sou um sacerdote. Eu preciso viver esses mandamentos, porque eu sou um sacerdote. Aleluia. Então, as tábuas que estavam ali dentro, que simbolizavam aqueles mandamentos, nós como sacerdotes, nós precisamos conhecer esses mandamentos do Senhor aqui. Esses mandamentos, porque estão dentro dessa arca, que como sacerdote nós estamos carregando. Mas não é só isso. Além disso daí, nós temos o maná. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Pão não é o que alimenta? Não é o maná que alimentava o povo no deserto? Nessa arca tem o que? Jesus Cristo, esse pão vivo que nos alimenta. Talvez alguém fale assim: eu estou passando um deserto na minha vida, estou numa situação difícil, a minha situação. Bem, se você é sacerdote do Senhor, você tem maná. Aleluia. Você tem esse alimento, você tem uma força espiritual. Gente, o que acontece quando uma pessoa começa a parar de comer? Hein? O que vai acontecer? Ela vai ficar magra, não é isso? Vai ficar fraca, qualquer enfermidade alcança. Pode até morrer. E pode chegar a um estado de inanição e morrer. Agora, Jesus é o que nos alimenta espiritualmente. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Com esse nosso corpo, nós comemos todos os dias a comida normal aqui. E nós estamos aqui, uns até com um pouco de excesso, né? Mas, e o espiritual? Nós alimentamos quando nós oramos, quando nós meditamos nessa palavra, quando nós temos essa intimidade com Deus, que vai enchendo a nossa taça. Esse é o maná, é o pão vivo que desceu do céu. Nós somos o que está tendo saúde espiritual. E quando vem problema, vem a dificuldade, eu vou enfrentar. Sabe por quê? Eu tenho saúde. Glória a Deus. Eu não estou lá raquítico, osso fraco, sabe, desnutrido. Agora o que acontece? Se a pessoa não medita na palavra de Deus, não ora, uma vez por mês vem na igreja, quando dá, quando sobra tempo, a pessoa vai ficando o quê? Fraca, desnutrida espiritualmente. A hora que vem a dificuldade, não tem forças. Não tem forças. Então, nós somos sacerdotes. Nós carregamos
carregamos a arca, aleluia. Glória a Deus. Nós carregamos Bendito seja o obrigado, Jesus. o que Jesus tem nos dado. Mas ali também tem o que? A autoridade sacerdotal. Sabe, a autoridade. Irmãos, alguém só tem autoridade se vive aquilo que fala. Sabia? Por que Jesus ele pregava com autoridade? Os sacerdotes, os escribas, o pessoal da época, eles ensinavam também, mas eles não viviam aquilo que eles estavam ensinando. Por isso que uma vez Jesus falou assim: olha, na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar da autoridade, estão sentados escribas e fariseus. Sabe, esses são estudiosos da Bíblia, professores da Bíblia, mas são falsos. Aí Jesus fala assim: olha, vocês façam o que eles estão mandando, porque a palavra é verdadeira, mas não proceda conforme os atos deles, não faça aquilo que eles estão fazendo. Gente, nós só temos autoridade quando nós vivemos essa palavra. Não adianta eu falar sobre amor se eu não amar. Não adianta eu chegar para alguém: olha, Jesus te ama, e eu não amar essa pessoa. Sabe? Então tudo vai começar em nós. Eu tenho que ser um exemplo. Então essa autoridade que está dentro dessa arca, nós recebemos essa autoridade também. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas é muito comum, eu tenho certeza que já. Se acontecer uma situação, vamos supor que você está no seu trabalho e as pessoas sabem que você é crente, que você serve a Deus. Se tiver uma situação de problema com alguém lá, eles vão chegar para você e vão começar de repente a desabafar, falar de problemas, e de repente você já começa a orar para essa pessoa, e você nunca colocou uma plaquinha escrito assim: sacerdote, venham me consultar. Como que as pessoas descobrem isso? Ei, a unção sacerdotal está sobre a nossa vida. É autoridade, porque nós carregamos a arca que está sobre os nossos ombros. Nós temos essa autoridade. E é por isso que as pessoas nos procuram. É por isso que as pessoas pedem: olha, orem por mim, orem por nós aqui. É a unção sacerdotal que nós temos. Meu pai, ele já é aposentado, mas ele trabalhou muitos anos na Marinha, se aposentou como capitão, e aconteceu que num dos navios que ele estava, de repente, um dos tripulantes teve um ataque do coração, e caiu ali. Pense que no barco tinha um enfermeiro, não tinha médico, tinha enfermeiro, chamaram enfermeiro, e a pessoa já naquele estado grave. Sabe quem é que foram chamar? O meu pai, porque sabia que ele era crente. Só que meu pai na época não estava aquele crente assim fiel, não. E foram chamar ele pensou: eu? Aí falou: não, tá bom, eu vou lá. Ele falou assim: só que não dá tempo naquela hora você ajoelhar: Senhor, perdoa todos os meus pecados, me purifica, me lava, nada disso. Ele falou: Senhor, ele falou que foi indo para lá: Senhor, eu sei que teu sangue me purifica de todo pecado, me purifica, me ajuda, tenha misericórdia de mim. E chegou lá e orou, e só que quando chegou, ele estava quase morto. Aí ele falou assim: em nome de Jesus, eu declaro vida para este homem. E quando ele falou isso daí, a pessoa voltou a respirar novamente, já estava todo roxo. Só que nessa altura eles já tinham mandado um rádio, a guarda costeira tinha mandado um helicóptero para lá. Mas aquele homem, ele praticamente ressuscitou ali. Sabe por quê? Gente, unção sacerdotal. Glória a Deus. Isso nós temos essa unção. Jesus falou assim: em meu nome, glória a Deus, expulsarão os demônios. Aleluia. Curarão os enfermos. Aleluia. Gente, essa unção. Mas nós temos que estar aqui, olha, carregando a arca. Nós temos que ter os mandamentos dele na nossa vida, para que nós possamos ter essa autoridade, porque está lá na arca. Não adianta ir embora: não, deixa a arca de lado, deixa eu sair, vou pecar, vou fazer minha vida aí, e deixa a arca de lado. Não, aonde nós estivermos,
nós estamos carregando a arca. É diferente dessa época aí agora. Nós não sabemos quando vai surgir o perigo, quando vai acontecer alguma coisa difícil, não somente para nós, mas para quem está na nossa roda. Mas você pode ter certeza, aconteceu algo terrível no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, se o pessoal sabe que você é crente, vão chamar você para orar, para interceder, para declarar bênção. Sabe o que é isso? É unção sacerdotal. Quantas vezes eu tenho certeza que pessoas aqui recebem telefonema, ora por mim, que eu estou assim, e você ora, mas você tem o quê? Como sacerdote, você tem o quê? A palavra de Deus, não é isso? Então você vai orar em palavra nessa pessoa também, porque às vezes a situação da pessoa não vai se resolver somente na oração, porque a pessoa precisa tomar uma posição de fazer o que é correto, e como sacerdote nós vamos o quê? Ensinar o que é correto. A gente tem que carregar a arca. Não é somente pensar, eu sou sacerdote e não quer carregar a arca, não. E dentro da arca tem lá o quê? A palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, não é isso? Para não pecar contra ti. Isso é salmista. Tem que ter essa palavra viva no meu coração. Agora eu vou dar uma notícia ruim para os irmãos aqui. Se preparem. No primeiro livro de Samuel, no comecinho, conta a história de um sacerdote chamado Eli. Ele já era um sacerdote, já era idoso, ele tinha os filhos dele, outra coisa, filho de sacerdote é sacerdote, nós somos filhos de quem? Dos filhos sacerdotes. Então, a descendência é sacerdotal. Nem todo levita era sacerdote. Na divisão de Israel, somente os filhos de Arão e a geração dele que eram sacerdotes. E lá tinha Eli e os filhos dele, Ofni e Finéias, sacerdotes. Só que os filhos de Eli começaram a fazer coisa errada. Tinha coisas que eram consagradas a Deus que eles pegavam, mas ainda eles começaram a trazer mulheres, começaram a pecar sexualmente, esses filhos de Eli. Aí o povo chegou para Eli e falou: olha, seus filhos aí estão fazendo coisa errada. E sabe o que ele fez? Nada. Chegou outra pessoa: olha, não tem condição, olha o que os seus filhos estão fazendo. Ele não fez nada, não fez caso. Gente, como sacerdote, você tem a responsabilidade de o quê? Se você não governa a sua própria casa, como vai passar isso adiante? E aconteceu um dia que tinha uma guerra muito difícil, uma batalha difícil. Os filisteus tinham cercado Israel. Os filisteus eram da época dele. Tem uma história de gigante, Golias? Golias era descendente desses filisteus aí. E aconteceu que os filisteus não cercaram Israel. Israel não via mais como vencer essa batalha. Aí alguém voltou lá no templo e falou assim: olha, nós vamos perder a batalha, é melhor levar a arca do concerto para Deus estar conosco. Aí os dois filhos de Eli e mais dois sacerdotes carregaram a arca e levaram até o local da guerra. Quando o povo viu a arca chegando ali, fala que o brado deles foi tão grande, foi tão forte, que o inimigo lá do outro lado, o arraial dos filisteus, falaram: que barulho é esse? Aí eles falaram assim: é que agora Deus está no meio deles. Aí, olha só o que os filisteus falam: poxa, eles são o único povo que Deus vai com eles na batalha. Naquele momento, os filisteus esmoreceram, só de saber que a presença de Deus estava lá. E o povo de Israel, agora eles vão vencer. Mas aí, os chefes dos filisteus falaram assim: olha, é o seguinte, esforcem-se, vocês esforcem-se, e sejam homens, e lutem. Os filisteus falaram: você é homem, vamos lá. Gente, às vezes o homem está em crise, viu? Tem um homem muito frouxo. A hora que sei que a dificuldade já não vai dar, o inimigo é maior, é muito
Gente, seja homem. É valente, é para lutar mesmo. Aleluia. Lute primeiro de joelho, lute contra a situação e vença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem a unção de sacerdote. Sabe, você está carregando a arca. Deus está presente. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Quando os filisteus foram lá, macho, e lutaram, gente, eles venceram a batalha. E mais ainda, roubaram a arca, tomaram a presença de Deus de Israel, levaram a arca. Aí o povo de Israel esmoreceu, falou: Deus não está mais conosco. E os filisteus levaram a arca. Aí levaram a notícia lá, a outra coisa, naquela batalha que teve, sabe, os 2 filhos de Eli morreram na cara dela. Sabe por quê? Sacerdote fazendo coisa errada, não temeu a Deus. E Deus já tinha mandado uma palavra de exortação pelo profeta Samuel, mas eles não deram ouvidos. E aí chegou a notícia para Eli, o sumo sacerdote, e chegaram lá. Pense que chegou aquele alvoroço, aquele gritaria, e Eli, o que aconteceu? Que alvoroço é esse? E chegou alguém e deu a notícia: olha, aconteceu que os filisteus nos venceram e os seus 2 filhos estão mortos. Nossa, naquela hora foi uma dor no coração do pai. Mas ele falou assim: mais ainda, eles tomaram a arca e levaram a arca do conselho. Gente, naquele momento, a dor dele foi tanto que ele caiu para trás, ele caiu de costas, quebrou o pescoço e morreu. Olha só, gente, tem as bênçãos de nós sermos sacerdotes, mas existe uma cobrança também, responsabilidade, que nós somos sacerdotes. Eu tenho que ter a palavra de Deus. Eu não posso brincar com a palavra de Deus, brincar de ser crente e continuar uma vida de pecado. E ali, claro, para resumir a história, foi que a família de Eli foi dizimada do sacerdote. Eles não puderam mais ser sacerdote. Até a mulher de um dos filhos de Eli, que estava grávida, naquele momento deu à luz, também morreu junto. Gente, olha que desgraça por causa do pecado. Gente, nós somos sacerdotes. A palavra de Deus é viva, é poderosa. O Senhor vem, Ele nos salva, nos tira desse mundo. Mas nós temos que ter a responsabilidade de carregarmos a arca. Nós vamos carregar a presença de Deus. Então eu tenho que viver essa palavra na minha vida. Porque senão, gente, o fato de ter o nome de sacerdote não significa que você é um sacerdote. O fato de ter nome de crente não significa que é crente. Sabe por quê? Os sacerdotes são aqueles que carregam a arca, que têm as mãos puras, a veste pura, o coração puro. Claro, somos purificados pelo sangue de Jesus. Claro, depois essa arca foi devolvida, porque teve uma praga no meio dos filisteus. Toda a cidade que a arca estava, o povo ficava doente. E teve até uma praga de hemorroida. Pense na situação dos filisteus. Não conseguiam mais nem levantar e andar. E eles tiveram que devolver a arca para Israel. E eu convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar. O Senhor nos fez sacerdotes. O Senhor nos fez pessoas para carregarmos a arca. É isso que nós vamos estar fazendo, carregando a palavra de Deus. E eu quero que todos fechem os olhos nesse momento. Aleluia. O grupo do louvor já vem à frente também. Louvar a Deus nesse dia. Você é sacerdote? Está carregando a arca? Se porventura, eu peço que todos fechem os olhos nesse momento. Mas se há alguém aqui que, como sacerdote, as vestes não estão purificadas,
não está vivendo esses mandamentos que você está carregando. Quero que você saiba que hoje é dia de libertação. Hoje é dia de purificação, porque você é sacerdote e o Senhor quer usar você como sacerdote. Se tem alguém aqui nesta noite que queira fazer um concerto com Deus, mudar de vida nesse momento, se você levanta a sua mão, sua mão que eu quero orar por você. Por isso que eu peço que todos fiquem com olhos fechados, momento particular entre cada um e Deus, para que o Senhor possa te purificar, para que o Senhor possa te lavar completamente. Você vai sair daqui purificado, carregando a água. Aleluia. Senhor eterno, eu vim nesse momento colocar cada uma destas vidas nas tuas mãos. Senhor, tu que sondas os corações, Senhor, purifica, Senhor. Purifica cada um, Senhor, que tem entrado nessa noite aqui. Somos teus sacerdotes, Senhor. Somos teus filhos. Também eu quero pedir por aqueles que estão nos vendo nesta noite, que estão distantes daqui, Senhor. Senhor, que possa estar fazendo nesta hora um concerto contigo. Oh, Senhor, em nome de Jesus, olha para estas vidas, onde elas estiverem agora. Mas o coração delas está contrito, o coração delas está, Senhor, pedindo perdão. Perdoa-me, Jesus. Que cada um possa seguir carregando esta arca, Senhor. Nós somos sim carregadores de arca neste lugar e queremos levar, Senhor, essa palavra para aqueles lugares de conflito, lugares onde muitas vezes não tem a solução, onde o inimigo já cercou, mas quando a presença de Deus chega, eu sei que o mal se dissipa, porque é o poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu peço a Ti agora, Senhor, se verdadeiramente uma unção sacerdotal a cada um dos Teus filhos que aqui tem chegado, Senhor. Abençoa. Nós tomamos posse, Senhor, desta Tua palavra, Senhor. Somos sacerdotes. Aleluia. Diga, meu irmão, eu sou sacerdote. Você que está nos assistindo aí agora, também diga, eu sou um sacerdote, porque eu fui comprado, porque eu fui purificado, fui remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então nós temos essa autoridade. Onde nós chegamos, chegar do concerto conosco, chegar à presença de Deus. Quando você for no seu trabalho, a presença de Deus vai estar ali. Quando você for viajar, a presença de Deus está com você. Aonde você estiver, a arca vai estar com você. A presença de Deus está com você. O inimigo ele é derrotado, o inimigo ele cai por terra, porque a presença de Deus está na sua vida. Você é sacerdote e você carrega a arca, você carrega a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Tua presença é viva neste local, Senhor. Tua presença é viva, porque a Tua presença, Senhor, se faz aos nossos corações. Os nossos corações estão contritos dentro de Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Somos Teus sacerdotes, Senhor. E que eu peço nesta semana, Senhor, leva os Teus sacerdotes aqui, Senhor, em lugares diversos, Senhor. Libera, Senhor, aqueles que estão cativos, Senhor. Usa estes sacerdotes, aqueles que também nos assistem. Usa eles nas Tuas mãos, Senhor, no trabalho, no serviço, no dia a dia, andando na rua, Senhor, porque onde andamos, onde estivermos, a água está conosco, os Teus mandamentos estão conosco, a autoridade está conosco, o alimento da nossa alma, Jesus Cristo, o pão da vida, Ele está conosco. Senhor, somos Teus representantes aqui nesta terra, intercedemos por este mundo, por esta nação. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhinhos que nesta noite aqui tem chegado. Em nome de Jesus, eu te agradeço estas bênçãos.
agora e sempre. Amém.